Shalom, pessoal. Estamos assim felizes porque nós temos recebido alguns e-mails, alguns telefonemas pelas pessoas que têm nos acompanhado em nossos comentários. E esses comentários também têm surgido algumas discussões no meio evangélico. Isso me faz bem, mesmo tendo uma pequena quantidade de pessoas que têm assistido nossos vídeos, tem gerado um campo muito amplo na área do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o tetagrama. Mas antes de entrar no tetagrama, eu gostaria de chamar a atenção de um companheiro nosso, que ele debateu com alguns amigos, e segundo a visão dele, disse que eu estava errado, porque a letra J existe e sempre existiu no alfabeto hebraico, grego e aramaico. Meu amado, com todo o carinho e amor que eu tenho por você, você está literalmente enganado. Se naquela época, no hebraico primitivo, não existia, hoje no hebraico moderno, com os pontos mossoréticos, também não existe. A letra J não existia. Ela passou a existir no ano 1515, como foi dito antes, que foi criada por um francês para poder diferenciar o I maiúsculo do I minúsculo, que era chamado de iota. Bom, mas hoje o nosso assunto não é este, né? Nosso assunto é um assunto muito interessante, que não serve não somente para o povo judeu, mas também para o povo cristão em geral, sendo protestante, católico, evangélico, não importa a linha que você segue. Bom, o tetagrama. Sabiam que a palavra tetagrama, ela vem do grego, quer dizer, número 4. O nome divino, representado por 4 consoantes hebraicas, e ocorre 7.000 vezes nas escrituras sagradas. Apenas 4 letras, chamadas de beta, gama, iud e re, essas 4 letras quer dizer um único nome, eterno, Yohu, Yohu ou Yahu, como você queira pronunciar. Bom, no cristianismo e no Antigo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, após a sua morte, no ano 1748 a 1753, foi empregado a forma de uma letra J dentro da escritura, onde passou a ser chamado Yahu de Jeová, ou Jeová, onde o texto hebraico aparece como Yahu. Em Isaías 61, no verso 1, há uma diferença muito grande nesse contexto, quando ele diz: o Espírito do Senhor, Adonai, está sobre mim. Eles foram e colocaram: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Ou seja, houve uma adulteração. E essa adulteração traz hoje problema para a vida de muita gente. Porque em Deuteronômio, capítulo 4, no verso número 2, diz: não acrescente nada na lei. Em Apocalipse 22, no verso 9, ele diz: não retire nada deste livro. Então, se você acrescenta ou se você retira, você está sendo contra aquilo que o Eterno estabeleceu para toda a humanidade e também para o povo. Em Êxodo capítulo 23, no verso 20, ele diz: ele tem o meu nome, não contendais contra ele. Então, como entendemos esse questionamento? Que o nome do Pai está no Filho e o nome do Filho está no Pai. Não pode haver variação de mudança. Por isso que existe essa contradição que até hoje nós temos discutido acerca desse questionamento. Por exemplo, a forma gramatical do nome do Eterno. Yahu é uma forma plena. Yahu é uma forma trilateral. Ial é uma forma bilateral. Todas estas formas são corretas, ok?
Por exemplo, o nome do pai. Qual é o nome do pai? Yahu. Qual é o nome do filho? Yahushua ou Yeshua. Qual é o nome da cidade? Yerushalai. E o nome do povo? Yahudim. Perceba que essas 4 letras, esses 4 nomes foram priorizados pelo Eterno. Que é o contrário quando eu uso o nome natural dentro da cultura que vivemos, que é uma cultura trazida, manipuladora por Roma, que diz: de Deus veio Zeus, de Jesus veio a origem pagã, e da cidade veio Jerusalém, e do seu povo foram os judeus. Olha a mudança de transliterar os nomes verdadeiros para nomes similares, segundo o entendimento deles, que não tem nada a ver, a qual esses nomes, você não pode usar estes nomes em um tetragrama, porque são totalmente situações diferentes, são nomes de deidades, são nomes que estão fora de um contexto judaico, de um contexto histórico, filosófico e até teológico, porque não tem sentido. Sabemos que Deus vem de Zeus, e também sabemos que Deus não é um nome, é um título. Jesus foi criado por Constantino, foi criado nos 21 concílios que houve em Roma, em um período de 15 séculos. A cidade nunca foi Jerusalém, e foi transformada para Jerusalém. E o povo nunca foi um povo judeu. O povo sempre foi Yahudim, o povo do Senhor. Então você entenda essa questão, não fique confuso. Se você não estiver entendendo, veja, reveja, pesquise, meu irmão. Nós temos o Google aí, tem tudo que você precisa. Você não precisa dar crédito ou credibilidade à minha palavra, mas você busque. E Yeshua diz: errais de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus que de mim testifica. Então você tem todo o direito de pesquisar, você não é obrigado a seguir a minha linha de pensamento, seguir a minha trajetória, porque eu venho já há 20 anos buscando, estudando, pesquisando, e cheguei a um denominador, que tudo aquilo que eu aprendi no seminário estava totalmente fora de cogitação. Eu tenho a minha formação teológica, devo muito à igreja, porque foi muito útil na minha vida, mas esse é o momento de eu começar a caminhar com os meus pés. Eu vou lhe dar uma notícia fresquinha e está saindo do forno agora. A semana passada teve uma reunião entre o Papa e 2 líderes islâmicos ou muçulmanos. E essa reunião foi discutida o quê? Que fosse criada ou revisada a Bíblia Sagrada e fosse tirada da Bíblia Sagrada toda ação de Cristo sendo um judeu, tirando a judaicidade de Yeshua, como se ele fosse romano ou como ele fosse árabe, mas não judeu. O Papa, a princípio, ele não aceitou essa proposta, mas vai haver uma segunda reunião e eles vão tentar convencer o Papa a começar a ter essa visão da tirada, da exclusão de Yeshua, de Jesus como judeu, e colocando como árabe ou como romano. Queridos, o nome do Pai está no Filho. Por que o nome do Pai está no Filho? O próprio Yeshua diz: quem vê a mim vê o Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eu vim fazer a vontade do meu Pai. Há um prefixo do nome do Pai, Yahu, também na cidade e do seu povo. Os nomes de todos os livros foram adulterados. Foram colocados sobre eles nomes de deidades. A função de Roma era simplesmente neutralizar totalmente a cultura israelense e tomar posse de tudo aquilo que pertencia àquele povo que fora dada por herança. Por exemplo, em Êxodo 34, no versículo 6, na minha Bíblia, que é a Bíblia judaica, está escrito o seguinte: eu direi o meu novo nome. E está lá: Yud, Rev, Vav, Re. Yud, Rev, Vav, Ve. Que quer dizer o quê?
Yoshua, ou Roshua, ou Iudá. Então nós temos essa transliteração. Ele se identifica. Em Isaías 56, no versículo 6, ele diz: o meu povo conhecerá pelo meu nome. O povo irá conhecê-lo pelo seu nome. Em Êxodo 3, ele se manifesta e se apresenta a Moisés e diz para Moisés: eu sou que sou. Quando encontro eu sou que sou. Yahushua, eu sou que sou, o que salva. Yahu, eu sou o que sou. Não há outro Deus além de mim. Então, essas palavras do Eterno para nossas vidas. Em Zacarias 14, 9, ele diz: a um só será o meu nome. Yahu. E sobre toda a terra. Então, esse é o nome que é o nome dele, é o nome que irá predominar. Então, meus queridos, mais uma vez eu volto ali a falar. Isso não vai mudar com a sua religião, não vai fazer você sair da sua igreja, simplesmente você vai ter um conhecimento que você precisa ter. Por exemplo, o nome de João, né? Yoshanã. Por que João? Porque o nome de Marcos nunca foi romano. Esse nome Marcos foi criado, o nome dele é Moshe. Nós temos Tiago, o nome dele não é Tiago, o nome dele é Iacove. Mudaram para Tiago. Nós temos Paulo, o nome dele não é Paulo, é Shaul. Então essas mudanças acabou atrapalhando muito as nossas vidas. Judá, não existe Judá. É Yahudim. Então foi mudado para judeus. Yahudá, que é Judá. Então, meus amados, toda essa transliteração e toda esta mudança hoje está sendo revelada. Se você é um seguidor de Yeshua, se você tem um testemunho de Yeshua sobre a sua vida, esse é o momento de você ter um conhecimento real daquele que você busca, que você adora. Eu quero trazer uma palavra de Yeshua, que está lá no Evangelho de Yohanan, que é João, no capítulo 4, quando ele se depara com a mulher samaritana, ele diz algo interessante para aquela mulher. Olha, vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós adoramos quem conhecemos. Então, eu lhe faço no dia de hoje, eu lhe faço uma pergunta. Quem é o seu Deus? Como ele deve ser chamado? Como ele deve ser tratado? Não que isso vai levar você para o inferno, mas o conhecimento é o princípio de toda a sabedoria. Todo aquele que é sábio, ele tem uma possibilidade de erro mínima, porque a sabedoria, ela não traz dores, mas a sabedoria traz alegria e paz no Espírito. Que o Eterno de Israel o abençoe ricamente e que o tetagrama esteja tatuado no teu coração. Que Yeshua seja e continue a ser o seu Salvador. Porque Yeshua, o Filho de Elohim, o abençoe poderosamente. E que a graça do Eterno de Israel seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o seu entendimento seja aberto em nome do Senhor. Baruch Hashem. Outra coisa, não esqueça, companheiro, compartilhe esse vídeo. Abra uma discussão sobre esse vídeo. Eu estarei à sua disposição para responder todas as suas indagações. Shalom.